Ana Flávia, obrigada, né, por estar aqui me dando esse depoimento aí da tua experiência nos cursos comigo, na Neurolaudos. Ana Flávia, me conta como foi que tu me conheceu, Ana Flávia. Você me deu aula na minha especialização no Inesp, em São Paulo, no ano de 2018. Foi quando eu tive meu primeiro contato com você. É. E aí, naquela época, tu já trabalhava com avaliação neuropsicológica? Como era? Conta para mim. Eu fazia especialização, né, em neuropsicologia, para depois começar a trabalhar com avaliação, porque o conhecimento que eu tinha eu julgava que era pouco, então busquei primeiro a especialização para trabalhar. Mas aí tu ia para São Paulo, porque tu é de Goiânia, né? Isso, eu ia para São Paulo uma vez por mês, era sempre um fim de semana no mês para fazer a especialização. Com um filho pequeno, né? Não, meu filho foi da metade para o final da especialização, quando eu resolvi que ia engravidar. Eu me organizei para engravidar no final, para não chocar a questão da monografia. Entendi. E me conta aí, Ana Flávia, como é que foi, né, que tu entrou, de fato, na avaliação neuropsicológica, quando tu decidiu que tu podia começar, como é que foi esse start aí? Eu comecei logo depois que eu terminei a especialização para fazer isso. Porém, eu achava que meu conhecimento ainda era muito pouco, porque a gente sai cru, na verdade, da especialização, né? A gente tem só uma visão superficial. Aí foi quando você começou a dar pequenos cursos não era nem pelo Zoom, que você até mandava depois os vídeos compactados nos e-mails, e as suas aulas eram assim... do Skype ainda, que eu gravava no celular, meu Deus, que vergonha. Eu lembro que era R$50 a aula. Aí eu comecei a incrementar um pouco com o que eu assistia com você. Depois eu parei de trabalhar para ficar por conta do TREL, fiquei 2 anos totalmente exclusivo por conta dele, e voltei agora novamente, e agora quando eu voltei, já voltei para a academia, né, Liane Bastos, e também logo depois teve o lançamento do Neurolaudos, que eu ouvi você gestando toda essa ideia, desde 2018 eu já ouvia você falar sobre algo que você queria lançar para facilitar, mas já voltei trabalhando e acompanhando toda a academia, todas as aulas, plantões de dúvida. Eu acho que você já nem suporta mais. Quando vê meu nominho lá, assim, eu acho que você pensa assim, eu não tenho o que fazer, não. Quando que tu decidiu que tu queria entrar, que tu precisava entrar? Como é que foi essa decisão? Desde quando eu parei, eu sempre tive certeza que quando eu voltasse eu precisaria de apoio. E pelo que eu te conheci, eu até conversava muito sobre isso com meu marido, é que desde quando eu te conheci, você sempre foi uma pessoa extremamente acessível para compartilhar seu conhecimento. Então, eu nunca deixei de te seguir, na verdade, assim, sempre te acompanhando, mas a decisão de entrar mesmo na academia foi a partir do momento que eu tiver meu primeiro paciente de novo, eu entro na academia, que aí eu vou conseguir. Aí foi assim, em outubro do ano passado, quando eu peguei meu primeiro paciente novamente, eu entrei na academia de volta. Faz menos de um ano, então? Faz menos de um ano. Meu filho, eu coloquei ele na escola, foi em janeiro, para poder ficar o período da tarde totalmente integral para trabalhar, né? Então, foi pouco antes, foi em outubro, quando eu peguei meu primeiro paciente novo. E aí, como é que foi? E aí, como é que foi essa retomada, né? Tu tinha feito o quê? Quantas avaliações antes dessa retomada? Eu fiz 3 avaliações, porque eu concluí a minha especialização já grávida. Então, eu concluí em dezembro, em abril meu filho nasceu. Então, eu peguei, tive um período
curto, eu fiz umas 3 avaliações, e foi bem complicado para mim, assim, esse período de... Eu não tenho mais o suporte, né, da instituição que eu cursava, e também tenho pouco conhecimento, então vou buscar o que eu tenho. E eu fui buscando as opções que eu tinha. E mexendo, fui achando todo o material das aulas que eu participava com você. E foi isso que foi me dando um embasamento, foi me dando uma estrutura. E depois veio a academia. E quais eram os medos que tu tinha quando tu pensou em retomar, né? E quando tu pensou de chegar a esse novo paciente, como é que vai ser? Por que tu buscou, né, entrar na academia? Medos que eu ainda tenho, né? É a insegurança da gente dar um retorno que possa não ser correto, né? Dar uma devolutiva, dar um diagnóstico que não é preciso. Também é esse período de recomeço, né? De recomeçar, me inserir novamente no mercado de trabalho. Eu até brinco, eu guardo, para você ver o tanto que eu te acompanho, eu guardo desde quando você me deu aula, seus encartezinhos falando de avaliação psicológica, porque eu falei, quando eu voltar, eu vou fazer como ela. Legal. Eu tenho os 2 de quando você me deu aula. Legal. Assim, foi Logo também, você também lançou uma aula que era Começando do Zero. Aí você abordava um pouco sobre os temas de marketing, até apresentação mesmo para o próprio paciente, de tudo. E aí eu já aproveitei como se fosse meu primeiro paciente de novo, como se fosse tudo novo de novo. Então, os meus medos eram esses, assim, de dar uma devolutiva errada, dar um diagnóstico errado, não saber me colocar de frente os meus pacientes, os meus clientes. Tinha também a questão será que eu sei o suficiente agora? Então, assim, a academia, ela acaba que me deu um suporte muito interessante, muito bacana. E quantos casos tu já atendeu desde então? Desde outubro? Foram 8, né? 8 casos. 8 casos. Estou com 2 agora que eu estou concluindo, de uma criança e de um adulto. E como que ficam esses medos agora, depois de 8 casos, né? Acompanhando aí dentro da academia, participando das mentorias, dos cursos, porque tu consegue assistir, né? Os cursos. Às vezes vocês assistem mais de uma vez, né? Como é que tá para ti? O de Pfister mesmo não adianta, tem que assistir pelo menos umas 3 vezes para conseguir. Ele é complicado. É denso, né? É o teste que é denso. Os não medos é fácil, não deixam... né? Não é fácil. Não. E assim, o Pfister parece que é meio abstrato. Então, assim, é meio dedutivo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa abstrata, e tem a experiência que tem que ter, né? Não adianta. Acho que uma das maiores dúvidas de todo mundo é, Liane, como que interpreta esse Pfister aqui? Todo mundo manda Pfister para você. Mas os medos, assim, eu ainda tenho, preciso trabalhá-los também, mas por saber que eu tenho um suporte, tanto da academia quanto de supervisão, que já fiz supervisões com você, isso me dá uma tranquilidade. Não é que eu não tenha medo, mas eu tenho a tranquilidade e tenho a certeza que você está acessível, isso me dá segurança. Então, se eu precisar de uma mentoria, eu sei que eu posso agendar com você. Se eu precisar de suporte em relação a dúvidas pontuais, eu sei que ele na aula vai ter, ou nos seus slides, os materiais que você disponibiliza vai ter. Então, isso me dá uma segurança para trabalhar. Não é que eu não tenha medos, os medos ainda existem, eu acho que ainda vai durar um tempo. Vai com medo mesmo, né? Mas a questão de ter também a segurança, igual a criança, a gente fala, a criança tem a figura de segurança,
que normalmente são os pais, a minha figura de segurança na neuropsicologia é você. Então, assim, isso me dá um conforto para trabalhar e uma tranquilidade de saber. Na hora que arrochar, como diz minha avó, a necessidade faz o sapo pular. Então, eu pulo para cima e corro atrás de ar, né? Então, vira e mexe, supervisão. Recentemente, agora teve estudo de caso. Todos plantão tira dúvida que eu consigo, eu tô te apurrinhando, te mandando mensagem. Mas correndo atrás também, assim, o conhecimento ele está disponível, graças a Deus. E acho que foi uma das coisas mais assertivas. Eu pensando, né, minha assinatura vence em outubro novamente. Aí eu estava até conversando com meu marido, não, pode me dar de presente a renovação. Eu estou pensando na renovação, porque é muito bom quando a gente tem onde recorrer. Quando a gente sai da especialização, a gente, assim solto, como da né? faculdade, a gente é muito solto, não tem conhecimento, não tem direcional. E eu sou muito grata por ter te conhecido lá em 2018 e falar, é ali que eu vou acompanhar. Que bom. E me conta como é que foi, né, a tua experiência na Neurolaudos, que tu passeou um pouquinho lá dentro, como é que foi isso? Interessante. No início a gente entra com medo, né? Porque por mais que eu já tinha acompanhado a live e tudo, ainda fica meio confuso, fica meio abstrato. E fazer com você clareia muito o caminho, né? Clica aqui, vai ali. Você explicando, igual eu te perguntei, pensamentos mágicos, assim, algumas coisas que estão lá e eu não sabia. Foi muito tranquilo e muito agradável, assim, de pensar que eu faço a parte bruta, né, de corrigir, de colocar a pontuação ali e o resto o sistema vai me dar a opção de ou no Z-Score ou pelo manual. Eu, particularmente, acostumei muito a tudo ser pelo Z-Score. Então, acaba que eu já tenho a facilidade, está tudo corrigidinho. Confirmo, né, com os dados meus para ver se tá certo, mas de ter tudo prontinho, assim, é muito bom, é muito prático, o sistema cada vez mais está ficando mais intuitivo. Quanto mais usa, ajuste, né? E também cada ajuste que você faz, que eu percebi agora que quando você vai selecionando os testes, vai mudando cada um de acordo, né? As funções. Achei que cada vez vai aperfeiçoando, vai ficando bem fácil, bem agradável de fazer tudo ali. A hora que você já consegue colocar tudo ali e gerar praticamente um laudo, né? Depois é só os ajustes mesmo, estéticos que precisam, sai as tabelas bonitinhas, então poupa muito trabalho, né? Isso, deixa tudo pronto para você fazer o raciocínio, né? Para você poder colocar o teu raciocínio ali, né? E assim, só de fazer toda a parte assim chata, né, que é descrever todo o material que foi colocado, que foi aplicado, aquelas questões de no final você colocar as observações das editoras, aquilo ali, Referências. as referências. Nossa, isso dá um sossego. E é tão chato de fazer. E às vezes tudo prontinho. Às vezes a gente se enrola com coisas que são burocráticas e que são obrigadas, né? Tipo, colocar paginação, colocar referência bibliográfica, deixar tudo na padronização, tudo igual, né? Isso leva um tempinho também, né? Isso toma muito tempo. Por mais que a gente tenha, vamos supor, os laudos já estruturados ali, que é só mudar o texto, ainda assim, ele faz uma tabela, insere cédula, tira cédula, esse paciente você fez mais coisa, o outro você não fez. Acaba que toma tempo essa parte de estruturação. Operacional, né? E quando ele gera o laudo, que ele te entrega lá bonitinho, é uma tranquilidade, é uma maravilha. Sobra bastante tempo para ficar só no raciocínio, né? Para você fazer a parte clínica, né? Que é o que a gente gosta de fazer, né? E assim, fica até mais claro para fazer o raciocínio clínico. Eu achei mais fácil para fazer o raciocínio clínico, porque acho que pelo fato de a gente estar descansado,
as coisas ficam mais fáceis de você até escolher as palavras que você vai colocar na sua conclusão ali, fica mais fácil, fica mais bonitinho. Mais otimizado, né? Bem otimizado, né? Como eu digo, né? A neurolaudes ela não faz o laudo perfeito, mas a parte operacional ela deixa tudo pronto para que você possa entregar o seu raciocínio clínico, né? Científico, para chegar a um laudo mais aperfeiçoado possível, né? Mais perfeito possível, né? Era isso. Do Word. E agora de baixar ele no Word, né? Então ficou melhor ainda, que é só copiar e colar, porque o PDF ainda dava uma distorcida, né? Agora, então tá ótimo. Achei ótimo. A gente está cada dia mais, né? A gente aperfeiçoa mais. Hoje a gente tem um sistema bem mais atualizado e cheio de ferramentas do que quando a gente lançou. E a gente não fez nem 3 meses ainda de neurolaudos. E a gente tem muitas inovações lá dentro. Estamos agora trabalhando para inserir gráficos e inserir outras coisas que vai ficar ainda mais robusta e mais aperfeiçoado, né? É justamente para dar essa liberdade para vocês aí operacional e ganhar tempo, né? Ganhar tempo para o raciocínio clínico, para deixar a coisa o mais estruturada possível, para que o tempo de vocês, da gente, seja empregado realmente naquilo que só a gente pode fazer, que é o raciocínio clínico, né? Depende só da gente. Infelizmente, a máquina ainda não vai poder fazer, né? E o dia que puder fazer, não precisa do neuropsicólogo, né? Acho que estamos distantes ainda um pouco desse dia, que bom, né? O nosso trabalho é super importante, não é só de aplicar os testes, né? Senão daqui a pouco também nem aplicar os testes, a gente não aplica mais. Mas sempre assim, depois que eu te conheci, o que mais me encantou você sabe que eu tive aula com grandes nomes ali da neuropsicologia. Magníficas. E nunca ninguém foi tão acessível quanto você e disposta a compartilhar o seu conhecimento. Você não compartilha só o seu conhecimento, você compartilha seu tempo de vida, você compartilha suas experiências, você compartilha o tempo que você deixa de estar com o Theozinho, de fazer as coisas por você. Então, assim, é muito nítido o seu amor pela neuropsicologia e também sua abertura para o próximo. Não adianta você ter todo o conhecimento e guardar só para si. E eu sempre tive comigo, não adianta acompanhar esses grandes aqui que deram aula que não são acessíveis, porque não estão dispostos a compartilhar. E o que eu cresci te acompanhando em toda a parte, tanto acadêmica quanto até mesmo pessoal, porque a gente aprende muito com você, não só a parte acadêmica. Que fez diferença, a grande diferença, assim, para mim, que ter alguém tão disponível é tão agradável, tão bonito e tão tranquilizador que motiva a gente a fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, assim, para falar, não, eu quero chegar onde ela está, eu quero acompanhar ela, porque eu sei que eu estou segura nos conhecimentos dela, então eu sou muito grata também por você ter entrado na minha vida. Que eu me inspiro muito em você, como eu te falei, você é minha figura de segurança dentro da neuropsicologia. Que bom, que bom. Eu fico muito grata. Eu acho que não tem outra pessoa que seja referência assim para mim dentro da neuropsicologia. Eu sou muito feliz por ter tido aula com você em 2018, no início de 2018, e até hoje estou te acompanhando. Isso já são 4 anos. 4 anos, né? Da primeira antiga, né? Deus me deu sonhos, né? Aquela aula lá no Skype foi um sonho que eu tive. Eu não tinha dinheiro para pagar a escola do Theozinho. E como é que eu vou fazer? E aí Deus me deu esse projeto, né? Ficou no meu coração e eu implementei na hora e deu sempre muito certo. E desde então esse sonho vem se aperfeiçoando, né? E eu sou muito grata porque Deus coloca esses projetos diferentes na minha vida, né? Que me coloca em contato com pessoas muito maravilhosas e que eu cresço muito com vocês também, né? Esse contato
ele, para mim, ele é vital, né? Saber o que está acontecendo do outro lado, como a vida de vocês é mudada, porque eu escutei vocês na mentoria, né? Porque você se sentiu segura para poder ir fazer um atendimento, para dar uma devolutiva. Nossa, a gente está alcançando, quantas pessoas a gente não está alcançando aí nessa rede de apoio, né? Então, para mim, esse contato ele é vital, né? Porque ficar aqui só estudando e trabalhando, isso para mim já é muito fácil. Eu quero poder impactar mais vidas e Deus confiou isso a mim, você é uma dessas e desde o comecinho, né? Para mim é muito eu me sinto muito grata a Deus, assim, e um sentimento de responsabilidade também, né? Se Deus me deu essas habilidades, eu acho que preciso impactar o máximo de pessoas possíveis. Então, foi muito bom você dar o seu depoimento para outras pessoas poderem ver, né? Que aqui é a sua história, né? De vida, que é a escolha que você fez e como você se percebe e você consegue atuar, né? Aprendendo cada dia para depender menos, né? Mas sabendo que quando precisa tem onde recorrer, né? Tem ali a mentoria, tem ali o lugar de segurança, tem ali os cursos que você pode rever, e você é assídua, né? Você vem toda semana, e isso é muito bom, porque você aprende muito com a dúvida do outro, você aprende muito com um pedacinho de um curso aqui, com um pedacinho de outro curso ali, isso vai fazendo a construção, né, desses buraquinhos que ficam na construção do conhecimento. Então, isso não é fácil, não é fácil, é maçante, né? Mas essa acessibilidade é o que torna as coisas possíveis. Porque sozinho é muito mais difícil. A minha caminhada foi sozinha, né? Eu fiz todo o processo sozinha. E foi quando eu vi que não dava para ficar sozinha. Eu tinha que ir pelo menos para algum lugar para me conversar com as pessoas, né? E foi quando Deus me deu muitos e muitos e muitos alunos e amigos aí ao redor do Brasil. Muitíssimo obrigada, Ana Flávia. Goiânia, da aula. Só botar um curso aí que eu vou. Vou montar. Eu vou atrás do povo para falar, não, chama a Liane para dar aula aqui em Goiânia. Eu vou e aí depois eu fico contigo, né? Vamos tomar um café depois, Liane. Tá bom. Mas muito obrigada pelo convite também. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.